correlato tão igual. O segundo objetivo, ou seja, dimensionar a importância das leituras para a formação pessoal e profissional. Este está para o segundo nível desses rudimentos. Qual seria o segundo nível? Compreender o texto. Eu leio, eu compreendo. Se eu não compreender aquelas informações que eu falei antes, não serão sabidas. Se eu não compreender, nada vai valer. Eu nada aprendi sobre o grafismo. A interface desses dois, qual seria? Ela perpassa pela compreensão de que compreender o texto pressupõe processar suas informações e associá-las ao conhecimento de mundo que já tem. Um exemplo básico. Que conhecimento de mundo é? Se eu pego a biografia do Isaac Newton, lá naquele texto há a informação de que esse homem foi um físico famoso. Se eu não tenho, isso é só um exemplo mesmo para compreender o que é essa associação do conhecimento de mundo. Se eu não tenho ideia do que seja o físico, se eu não compreendo que a física é uma disciplina, que a física é uma ciência, se eu não tenho essa base, eu vou passar batido, como diz o tipo popular. Físico, isso não está me dizendo nada. O que é que eu ia fazer na vida, gente? O que é o físico? Eu não sei o que é o físico. Então eu não posso compreender. Posso. Por quê? Porque o meu conhecimento de mundo não entrou em conexão com o conhecimento de mundo que o texto está trazendo. E aí, abre. Até o desconhecimento serve para a gente produzir conhecimento a partir dele. O aprendizado é isso. Se eu desconheci esse elemento sobre Isaac Newton, e esse é um elemento básico para eu compreender quem foi Isaac Newton, e eu me travei aí, o que eu faço? Eu apelo para pesquisa. Eu vou pesquisar. Eu vou procurar fazer que o meu conhecimento de mundo interaja com o conhecimento de mundo que o texto trouxe. Então eu parto dali para mais um elemento que está presente nos textos de vocês, provavelmente vai ainda aparecer em outros textos, que é a questão do hiperlink, do hipertexto. Isso, na linguagem da informática de vocês, é um hipertexto. Uma pesquisa que me esclarece, é um termo que vem com um outro esclarecimento, com um outro texto, para me esclarecer daquilo que eu não entendi. E aí, normalmente, quem faz os textos já vai selecionando os hiperlinks. Por quê? Porque já imagina que ali seja um elemento que dificulte de alguma maneira ou que leve a alguma obscuridade para algumas pessoas. Então, já selecionam. Mas você, como leitor, que está lendo um texto que não há essa marca de hipertexto, você é quem vai fazer seu hipertexto. E quando você faz isso, você aprende. Porque na hora que você sair do âmbito do texto que você está na mão, o texto que está na sua mão, e vai procurar o esclarecimento do termo que ele trouxe num outro elemento, que é a noção do hipertexto dada pela informática, você está pesquisando. E a pesquisa foi direcionada a partir de uma leitura. E a pesquisa vai ajudar você a aprender. E é partindo disso que você vai construindo o seu próprio conhecimento. Você vai alargando o que você tinha de base. Tá? Continuando aqui. O terceiro objetivo é conhecer as três competências da linguagem comunicativa e concreta. Esse terceiro objetivo está para o terceiro rudimento dos níveis da leitura, seria socializar o texto. O meu texto não é um elemento fechado em si. O meu texto não vai ser um elemento fechado em mim. O texto, mais uma concepção bartiniana, é um elemento social. O texto é uma produção social. A tecnologia é uma produção social. Então eu não posso tratar um elemento social fechado nele mesmo ou fechado em mim. Se o elemento é social, ele tem que se expandir. Se ele não se
quando ele não vai servir de elemento de interação, ele não vai cumprir o papel de interador, não vai cumprir o papel básico das necessidades do homem, que é se comunicar constantemente, que é para quem vai estudar, quem vai procurar a escola formal, para melhorar esses conhecimentos no nível de formalidade que a academia precisa, que o mundo do trabalho precisa, que nós precisamos, como querendo ser bons profissionais para uma satisfação pessoal. Os objetivos pessoais são inúmeros e não cabe a ninguém discutir. Só a própria pessoa que está buscando é que sabe para que quer cada coisa. Tá? Então vamos ver o que é isso. O que é socializar o texto? Ainda é fácil entre esses dois elementos, o objetivo e digamos assim, a competência da linguagem, né? É que perpassa por isso aqui. A concepção de que socializar o texto pressupõe internalizar as ideias, se as principais ideias, ou as ideias que você selecionou, as ideias que você achou que deveria, certo? Não é uma receita de bolo, tem que ser essa, tem que ser essa. Não, você como leitor é que interage, você seleciona, você que capta o que calo o seu sapato faz em você, então você faz esses elementos, tá? Então você internaliza as ideias e associa essas ideias a outras de caráter idêntico ou oposto. Eu só posso compreender o bem se eu tiver noção do que é o mal e vice-versa. A gente vai à igreja e a gente ouve esses ensinamentos. O bem deve combater o mal. Eu só posso compreender essa noção de combate se eu compreender que esses dois elementos são opostos. E só posso compreender a dimensão do bem se eu compreender a dimensão do mal. Então, quando eu faço isso, eu estou partindo para um nível mais amplo de leitura. Eu estou socializando isso. Essa socialização é a relação do texto com o mundo. Se eu, por exemplo, tenho um texto, qualquer texto, que eu fale em profissões. Falou em profissões, mas não falou na minha profissão. Mas dependendo, por exemplo, de algumas articulações de outras profissões, eu posso avaliar a minha dentro daquele universo que está sendo analisado. Vocês concordam? Se eu tenho um universo como uma análise, por mais que a minha profissão não tenha sido mencionada, mas eu sabendo que profissional eu sou, quando eu digo profissional eu sou, não estou falando das minhas capacidades individuais. Quando eu digo eu também, não estou falando da Gorete. Estou falando de qualquer indivíduo que se veja diante dessa situação. Então, se eu sei que profissional eu sou, se eu sei quais são as exigências da minha profissão, eu posso fazer esse meu conhecimento de mundo e interagir com aquele conhecimento lá e eu me situo dentro do mundo como profissional. Se está falando de profissões e profissional eu sou, então eu também estou dentro daquele mundo. Fora das profissões, fora do mundo do trabalho, eu não estou. Do mesmo jeito, se eu sou desempregada e eu consigo... Obrigada. Se eu estou lendo esse texto sobre profissões e eu estou desempregada, eu não posso me enquadrar naquele mundo, mas eu posso, a partir dali, suscitar em mim mesma o desejo por uma daquelas profissões e me buscar. Aí já é outra coisa, mas é possível. É socialização do texto. Muita gente tem profissão essa, profissão aquela, muita gente fez isso, aquilo, estudou isso, aquilo, justamente porque leu em algum lugar, admirava alguma personalidade da história, aquela personalidade levantava tal bandeira e a pessoa ia. Tem muita gente que é guerrilheiro porque se inspirou no Che Guevara. Tem. A gente não pode dizer que não tem.